Olá, bom, eu vou fazer a correção do exercício que a gente passou na semana passada e para isso eu comecei abrindo o layout no editor. E quando a gente abre o layout no editor, a primeira coisa que a gente faz é separar as diversas partes do documento. Então, vou rabiscar aqui mais ou menos, não precisa ficar perfeito. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete partes principais. Aqui eu posso ver que eu tenho um elemento em bloco e 4 colunas. Quando eu tenho um conjunto de colunas, eu preciso ter um elemento pi para agrupar eles dentro de um flexbox. Aqui é similar, né? Eu tenho um elemento em bloco e aqui eu tenho novamente 4 colunas. E junto dessas 4 colunas eu preciso de um elemento pi para poder fazer o agrupamento. Aqui eu tenho um elemento em bloco e outro. Mais ou menos isso. Preciso notar o seguinte, que esse elemento está separado aqui e esses outros perfazem um conjunto aqui. Tá? Com isso eu já posso começar a desenhar, a escrever, codificar minha página em HTML. Separei uma pasta com o projeto. Vou arrastar dentro do meu editor. E aqui eu vou criar um arquivo novo. No index.html. Peço a estrutura básica, né? Peço o snippet básico de HTML e começo a codificar. Lembrando que eu sempre tenho que começar com uma div que contenha todos os outros elementos, no caso, dou o nome de container. Dentro desse container eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 subelementos, ou 7 divs. Eu posso ir já dando os nomes adequados para isso. Div nave para navegação. Div hero para esse cabeçalho aqui, para esse padrão chamado hero image. Logo abaixo eu tenho uma apresentação. Continuando, vou encontrar uma seção de serviços. Logo abaixo, uma de clientes. Depois, uma aba de contatos, né? E a última, que é apenas o rodapé. Estrutura básica pronta, eu começo a fazer pedaço por pedaço. Vou começar na primeira delas, ou então pelas mais simples. Tá? Bom,
esse primeiro elemento de navegação, eu sei que eu tenho um H1, que é o nome da empresa, e uma série de menus de navegação. Para fazer isso, eu vou utilizar o elemento A, ou então o elemento que cria os links, serviços, clientes e localização. Certo. Depois eu parto para essa classe, onde eu vou ter uma imagem, e junto dessa imagem, uma div com um pequeno texto. Tem um H2, mais um parágrafo. Para criar esse parágrafo, eu vou utilizar o site Libsyn, libsyn.com, e pedir uma geração de 50 palavras. Acho que menos. Algo em torno de 25 palavras. Terminei, por enquanto, as duas primeiras. Aliás, falta localizar essa imagem. Images e Cabecário. Tá. Passo o endereço da imagem. Vou verificar se está abrindo normalmente. A imagem está errada. Está com erro de localização. Pronto, corrigido. Próxima parte, que é essa seção de apresentação. Eu tenho um título. E logo abaixo do título, um parágrafo um pouco maior, talvez por volta de umas 80 palavras. Logo abaixo disso, um H2. Eu vou passar para a próxima seção, a de serviços. Lembrando que eu vou ter um elemento de bloco, que vai ser o H2, mais 4 colunas. E quando eu tenho 4 colunas, eu preciso de um elemento pi para agrupar elas. Então, H2 mais, vou ter 4 colunas, e dentro dessa div eu vou criar os meus 4 elementos, ou minhas 4 colunas propriamente ditas, que vai ser
a div cervico sem o S e cervicos com S para designar a seção como um todo. Dentro da div cervico, né, sem S, eu vou ter uma figura mais um H3 e um pequeno parágrafo aqui dentro. Deixa eu passar já o caminho da imagem. Um pequeno parágrafo que eu vou gerar agora com 20 palavras, talvez. Com isso eu terminei esse elemento. Esse elemento eu posso repetir ele várias vezes e só modificando, porque todas as colunas aqui têm a mesma estrutura. Então eu posso só copiar várias vezes e alterar os dados. Mantendo, inclusive, o mesmo nome de classe, porque como eles vão ter todos a mesma formatação, eu não preciso alterar o nome de classe. E o último serviço Bom, terminada essa parte, eu vou salvar e olhar como está ficando. Por enquanto tudo certo. A classe de clientes. Eu tenho dois elementos de bloco. Um que é um H2 mais um parágrafo. E daí depois 4 colunas. Quando eu tenho que colocar 4 colunas, eu preciso de uma classe, de um elemento pai e depois os elementos internos. Nesse caso, eu vou colocar os elementos internos apenas como img, porque eu poderia colocar dentro de divs, mas não é necessário. Então, por economia de código, eu vou colocar apenas o elemento img. Se eu tivesse mais que um elemento por cada coluna, aí seria necessário a criação de divs. Isso aqui eu posso simplesmente replicar. Os 4 times colocados aqui. E agora eu parto para a próxima etapa, que é essa seção de localização.
E vejam o seguinte, que nessa situação aqui, eu tenho dois elementos, duas colunas, mas essa primeira coluna é formada por dois elementos, um H2 mais um address. Tá? Então, eu preciso de uma div para agrupar esses dois elementos. Quando eu quero mudar de linha, eu utilizo um BR. E agora eu quero criar um mapa. Para criar um mapa eu preciso de um iframe. Para isso eu vou utilizar o Google Maps. Vou utilizar um endereço aleatório. Clico em compartilhar, incorporar mapa. Vou copiar o endereço do HTML e, encerrando aquela classe que tem o H2 mais o endereço, eu vou jogar o iframe. Vou retirar os parâmetros extras, por exemplo, largura, altura, frame border. Tudo isso daqui vai ser feito via CSS. Bom, e agora basicamente falta o rodapé, onde eu tenho só um elemento de texto centralizado. Bom, com isso eu vou abrir para ver se está funcionando. Todos os elementos foram colocados. A próxima etapa é a validação. Para isso eu vou validar no validator da w3.org. Vou fazer por direct input. Ele me pescou dois erros aqui. O primeiro deles é que eu estou sem um título, então eu tenho que aplicar um título aqui, claro. E o segundo é que eu estou utilizando um elemento, um backslash, de vez de um eu estou utilizando um elemento. Isso aqui funciona dentro do Windows, esse elemento gráfico, mas não funciona em sistemas Unix, então eu preciso utilizar o elemento gráfico correto aqui, essa barra, que pra gente é a barra de datas. Novamente, vou conferir se eu tenho algum erro no validador. E nenhum erro. Posso continuar em frente criando o CSS. Vou na pasta do CSS, crio um arquivo novo. Dentro desse, a primeira coisa é testar para ver se ele vai ligar certinho. Então, para isso, eu vou fazer uma formatação simples no corpo
só trocando a cor do background. Se ele estiver correto, daí depois eu posso apagar essa formatação e começar de novo. Funcionou a ligação com o CSS, agora é fazer a parte da estilização do corpo. Bom, para isso eu vou dividir a minha tela em dois, fica mais simples. E vou começar formatando os maiores elementos para os menores. Então, container, largura, sempre eu começo com a largura e a cor de fundo. A cor de fundo aqui, deixa eu ver se existe algum. Existe. No meu caso, a cor EBBB. Vou aproveitar para centralizar o container, aplicando margem alto. Agora ele fica centralizado, eu posso começar a trabalhar nos demais elementos. Eu vou criar primeiro a barra de navegação e vou partindo para os demais. Eu preciso sempre a cor de fundo, e no caso da barra de navegação eu quero saber a altura. Especificamente nessa ferramenta que eu estou utilizando agora, eu não tenho uma ferramenta para medir a altura, então eu vou criar um sólido no tamanho aproximado e utilizar ele para tirar as medidas. Então eu tenho 80 pixels de altura com a cor de fundo 003650. Lembrando que poucos elementos a gente faz a formatação da altura. Geralmente quem dá a formatação é o conteúdo, mas nesses casos onde eu tenho apenas uma linha de conteúdo, aí pode ser o caso onde você vai definir por layout ou via CSS a altura do elemento. Aqui eu preciso criar a cor de frente, tem que ser em branco. E além disso, eu tenho um padding left de 80 e um right também. O alinhamento vai ser à direita. E agora eu tenho que fazer esse link, esse elemento, que é o logo, o logotipo, flutuar à esquerda. Para isso, eu vou fazer um seletor, pedindo que todo elemento H1 dentro da classe nave seja
float left. Isso tira esse elemento do fluxo geral da navegação ou da renderização e vai fazer com que ele cole à esquerda enquanto os outros elementos vão ficar à direita. Agora eu preciso formatar os elementos de link. Então, todo elemento A dentro de nave vai ter que ter cor branca, com text decoration. Não, isso serve para tirar o sublinhado. Agora eu preciso também que eles tenham uma pequena margem à direita, porque eles estão todos colados aos outros, sem espaço nenhum entre eles. Vou manter o valor padrão de 80 pixels para isso. Talvez tenha ficado um pouco grande. Vou fazer margin left, fica melhor nesse caso. E eu quero que eles fiquem centralizados no meio da navegação, da barra de navegação. Para isso eu vou usar o text line high, no mesmo valor da altura a exceção desse elemento em que o line high é 0. Vou ter que posicionar ele de outros modos, mas a gente pode voltar a isso daqui a pouquinho. Por enquanto, o que me incomoda mais é a fonte está errada. Eu vou aplicar a fonte correta. Para aplicar a fonte correta, eu preciso pegar e ir até o Google Fonts. fonts.google.com e procurar pela fonte que é a Rubik. Selecionar a fonte, fazer a cópia do link CSS, colo ele no meu HTML e declaro a família de fonte. Posso colocar ele já no meu body para ele aplicar em todo o documento. Fazendo alguns experimentos aqui para alinhar e para garantir que a barra de navegação tem apenas o tamanho de 80 pixels de altura, eu vou utilizar o border no border box. Bom, esqueci o nome do complemento, mas vamos procurar aqui. Border box. Box sizing. Então, vou procurar por box sizing, border box, para garantir que ele tenha no máximo 80 pixels de altura.
E aqui eu posso ir aumentando um pouco essa altura do line height até encontrar o tamanho e fica adequado também para o H1. Um pouco menos. Pronto, funciona. Agora precisamos ajustar essa caixa de texto aqui dentro, em sobreposição a essa imagem. Para fazer isso, eu vou ter que posicionar esse elemento que está dentro da classe Hero. Eu vou colocar o nome dele de Hero TXT. Eu preciso formatar tanto o elemento Hero quanto o elemento Hero TXT. Esse elemento ele tem uma largura aproximada de 300 pixels de largura. Então, eu vou dar a largura dele de 300 pixels. A altura eu vou deixar livre para que o conteúdo especifique. Eu sei que ele tem um pequeno padding que deve estar girando por volta de 10 pixels. E eu preciso que esse tamanho seja 300 pixels mesmo, não 320, porque haveria uma soma da largura com o padding. Não é isso que eu quero só 300 pixels, então eu tenho que colocar box sizing border box. Ele também tem uma cor de fundo, vamos ver qual é essa cor. Vamos ver como que ele fica aplicado aqui. Agora eu quero colocar ele em sobreposição à imagem. Toda vez que eu quero trabalhar com uma sobreposição, eu vou precisar utilizar os elementos como Position Absolute. Como eu coloco ele em Position Absolute, ele começa a entrar em sobreposição com os outros elementos. E aí eu posso especificar uma posição que ele vai tomar. Por exemplo, nesse caso eu gostaria que ele ficasse a 80 pixels do fundo da imagem e 80 pixels à lateral direita da imagem. Para isso eu vou usar o elemento bottom, a propriedade bottom, junto com a propriedade right, Quando eu renderizar, isso não vai dar propriamente correto, porque ele renderiza esse 80 a partir da borda do navegador. Conforme eu altero o tamanho da borda do navegador, ele vai alterando também. O que eu quero é que ele fique em relação à imagem. Para isso, eu tenho que marcar o elemento que contém a caixa HeroTXT como Position Relative. E aí ele volta para dentro da imagem e fica dependente do tamanho dela. Com esse elemento resolvido, eu parto para o próximo. Ele é bem mais simples do que esse. E é só um padding de 80 em cima e um padding na lateral de 160. Para marcar esses elementos na lateral, bom, eu vou fazer aqui, criar a classe apresentação.
e vou formatar ela. Posso formatar tanto fazendo o padding left de 80 pixels, 160 pixels, padding right igualmente 160 pixels, padding top 80 pixels, e padding bottom também 80 pixels. Isso já funciona, tá? É um jeito de escrever isso. Fica ali igualzinho o outro. Ou você pode utilizar um outro jeito de escrever, que é um pouco mais rápido, que seria simplesmente marcar padding e começar marcando o padding de top e bottom. Então, o padding top, padding right, padding bottom e padding left. Vou comentar essas linhas todas aqui. E você vai ver que o resultado fica exatamente o mesmo. Uma outra forma de escrever isso seria padding 80, 160. Comentar de novo essa linha. E você vê que o resultado é exatamente o mesmo. O que acontece? Ele considera que tem uma ordem de escrita: cima, direita, baixo, esquerda, nesse primeiro caso aqui. E nesse caso de baixo ele considera como elementos verticais, então top e bottom, e aqui os elementos horizontais, left e right, tá? Então eu vou utilizar essa forma mais econômica de escrita, porque ele funciona tão bem quanto o outro, mas qualquer um dos dois é válido. Agora eu passo a formatação da aba de serviços. Para isso, novamente, eu vou voltar aqui, retomar a cor do elemento. E colocando a cor de frente. Então todo mundo já tem mais ou menos a cor correta. E agora eu sei que também tenho um padding de 80 pixels nesse caso. E agora eu preciso dividir as colunas via displayFlex. Para isso eu tenho aqui uma classe chamada colunas, em que eu vou aplicar displayFlex. Quando eu uso displayFlex, os elementos que eram colocados em bloco passam a ser colocados em colunas. E aí todo mundo já entra no lugar correto. O que eu preciso fazer agora é definir as larguras corretas desses elementos. Então, a largura desses elementos eu posso tirar pelo próprio tamanho dos logotipos ou dos desenhos. Eles têm 142 pixels de largura. Então, eu vou utilizar esse tamanho como uma largura para minha classe de serviço. $142px.
quando eu aplicar isso, você vê que ele vai dar uma encolhidinha, né? E agora o que eu preciso fazer é separar esses elementos de modo regular. Então, para isso, eu vou aplicar dentro da classe colunas, onde eu tinha aplicado meu displayFlex, um atributo justifyContent, space between, que vai fazer o espaçamento desses objetos de modo regular. Minha classe de serviços está pronta. Eu vou para a classe de clientes, prestação de clientes, onde basicamente é muito parecida. Tem que acrescentar um padding de 80 pixels. E talvez seja bom diminuir um pouco o tamanho das imagens, para que elas não fiquem coladas umas às outras. Para isso eu vou formatar as imagens dentro da classe clientes. Para isso então tem que colocar ponto clientes, img, e colocar a largura delas em alguma coisa como 20%. E nesse caso, como eu setei tanto a largura como a altura para os mesmos 20%, elas ficam sem nenhum tipo de achatamento na imagem. Com essa classe está pronta, eu posso partir para a próxima. E então é a classe clientes contatos. Na classe contatos eu vou formatar o padding novamente, a cor de fundo, que é o mesmo de serviços, então só copiar e colar, a cor de frente, que é branco. E no caso desse daqui, eu preciso formatar tanto o iframe quanto dividir em duas colunas. Para dividir em duas colunas, eu posso simplesmente utilizar um displayFlex. E agora formatar o tamanho do mapa, que eu vou tomar pelo... Eu preciso verificar no meu layout. O mapa aqui tem algo como 400 por 400. Então é só formatar o elemento iframe. E para formatar um elemento HTML, eu não preciso colocar o ponto antes do nome do elemento, senão ele vai ser considerado uma classe, né? E começar a formatar, então, largura, altura, eu preciso retirar essa borda, border node, e basicamente eu tenho essa seção pronta e posso partir para a minha última seção, que é o rodapé. No caso do rodapé, eu preciso medir a altura que ele toma,
Ele tem 54 pixels de altura. Ou posso colocar, na verdade ele tem 40 pixels de altura. O centro, o texto alinhado ao centro, e tenho line height de 40 pixels, né? Toda vez que eu preciso alinhar um elemento textualmente ao centro de uma div, utilizo o mesmo tamanho que a altura dela. Basicamente isso. O que está faltando para a conclusão da página? Eu preciso ter um pequeno efeito de sombra e ela precisa estar colada à parte de cima também. Então, vou formatar o CSS. No container, eu vou ter box shadow de 0,10px, 10px, RGBA 0. Vamos ver se está correto. Pode ser que eu tenha errado uma coisa ou outra aqui. Acho que eu fechei isso sem querer. Está funcionando. Falta dizer que o body tem margem 0. Para colar, tirar essa pequena margem aqui, ó. Tem uma distânciazinha aqui. Eu quero tirar isso. Agora não tem mais. E agora preciso fazer que esses links sejam clicáveis, né? Então, para fazer eles fazerem o scroll automático na página, eu preciso definir as IDs. Para isso, eu tenho que vir aqui na serviços e atribuir uma ID. A mesma coisa eu devo fazer aqui embaixo em clientes. E no último espaço aqui também ID. E aqui fazer a referenciação. Sem esquecer que tem que ter o sinal de tralha, senão ele não vai funcionar também. Atualizei minha página, eu clico, bom, tá, o primeiro está com algum problema. O segundo está funcionando, os dois últimos estão funcionando, o primeiro não está funcionando, tem um erro de digitação aqui. Agora funciona. Preciso fazer uns pequenos ajustes, por exemplo, fazer ele ter um scroll behavior adequado, né? Para isso eu vou vir formatar aqui no HTML, scroll behavior smooth, né? Quer dizer suave. Então ele vai se deslocar suavemente entre as diversas partes do site. E, bom, como último detalhe, esse site todo parece que está em itálico, né? Então não é uma boa prática de design, mas só para não faltar esse detalhe, a gente vai colocar o site todo em itálico. Para isso eu preciso voltar ao Google e
eu recarreguei esses elementos. Bom, deixa eu ver se vai dar certo isso. Bom, tudo certo. O que eu fiz foi pedir no Google Fonts que as fontes fossem em itálico. Com algum elemento ainda eu poderia transformar isso daqui em elementos do tipo bold. Para isso eu posso vir aqui no Google Fonts e customizar e pedir também o bold itálico. Recopiar o código. Atualizar aqui no meu HTML. E para alguns elementos específicos aplicar a formatação em bold. Por exemplo, talvez todos os elementos H1, elemento H2, elemento H3. Eu quero que o font weight bold. Salvo, atualizo no meu documento e aí todos os elementos que são H1, H2, H3 vão ficar em negrito. Bom, é isso. Com isso a gente conclui a correção desse exercício. Foi um pouco mais demorado do que eu gostaria, mas espero que ajude. Até mais.